Vamos ler o texto aí então. A partir do verso 12 diz assim: não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo o que foi também preso por Cristo Jesus. O verso de número 13: irmãos, não julgo eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Precisamos entender o porquê que o apóstolo Paulo está escrevendo esta epístola à igreja em Filipos. Esta epístola é chamada pelos estudiosos de epístola da alegria. Haja visto que Paulo, por algumas vezes, ele vai usar a expressão alegrai-vos no Senhor. Mas quando Paulo escreve essa epístola, Paulo não estava em casa, Paulo não estava na igreja, Paulo não estava entre os amigos, Paulo estava preso, Paulo estava na cadeia, e é da cadeia que vai partir essa epístola. Os irmãos sabem que pelo menos 4 epístolas do Novo Testamento são escritas na cadeia: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Pelo menos 4 indicações nós temos que um dia e algumas vezes o apóstolo Paulo é preso. Paulo fica preso em Filipos, Paulo fica preso em Cesareia, Paulo fica preso em Éfeso e Paulo fica preso em Roma. E mesmo assim, mediante essas circunstâncias e situações, Paulo escreve cartas para abençoar a igreja. O que eu começo aprendendo aqui? Às vezes as adversidades da nossa vida, as dificuldades, não são para nos destruir ou matar, mas é para que sejamos instrumentos de Deus na palma da mão. Aleluia, Deus. Paulo está escrevendo essa epístola para trazer à igreja informações ao seu respeito. Havia alguns problemas na igreja, e havia também algumas coisas que Paulo precisava informar. Os irmãos de Filipos não entendiam, porque o seu pastor, um homem tão cheio de Deus, um homem tão instrumento de Deus, estava naquela situação. Aí Paulo vai escrever essa carta para a informação dos irmãos, porque a igreja de Filipos era uma igreja que amava seu pastor, uma igreja que tinha um carinho muito grande pelo seu pastor, e era uma igreja que cuidava do seu pastor, o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque essa igreja nasceu de um trabalho muito difícil do apóstolo Paulo. Se você ler o capítulo 16 de Atos, você vai perceber como é que essa igreja nasce. Como é que nasceu a igreja de Filipos? Paulo e Silas, com o desejo de ir para a Ásia, eles estão numa região, após Paulo se dividir com Barnabé, porque Paulo, ele queria fazer uma visita às igrejas já fundadas, juntamente com Barnabé, e Barnabé agora deseja levar João, cognominado Marcos. Aí Paulo diz: não, ele não vai com a gente, porque ele nos abandonou na primeira viagem. Aí houve uma discussão. Paulo e Silas vão para uma região e Barnabé e Marcos vai para outra. Mas você precisa de
entender uma coisa: mesmo em meio às adversidades, Deus usa isso para o propósito da sua igreja. Mesmo em meio àquela confusão, a igreja se dividiu ali. Como? Dividiu em duas caravanas missionárias, e mesmo no meio da divisão, o evangelho foi pregado para a glória do nome do nosso Deus. Aí Paulo vai decidir ir para a região da Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permitiu que eles entrassem na Ásia. E não foi o diabo, não foram os demônios, não foi o homem, foi o Espírito de Deus. Tem coisa na nossa vida que não é o diabo, não são os demônios, mas é Deus que não quer que você vá, porque ainda não chegou a hora. Então, quando Deus quer que vá, Ele proporciona tudo para que seja feito. Durante a noite, o apóstolo tem uma visão. Ele vê um varão vestido com vestimentos de alguém que morava na região da Macedônia. E esse homem diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que aquilo era uma visão de Deus, e desce e vai pregar o evangelho. E eles descem até a cidade de Filipos. Quando Paulo desce a Filipos, a primeira coisa que Paulo faz é procurar o quê? Uma sinagoga. Em Filipos não havia sinagoga. Filipos era uma colônia romana. E na colônia romana, o que acontecia? Toda lei, toda política que existia em Roma, existia na colônia romana. A moeda, a circulação, os costumes, a cultura, tudo era de Roma. E Filipos era uma colônia romana. Então, como não tinha sinagoga, Paulo vai pregar aonde? Paulo vai orar aonde? Ele vai à beira-mar. E quando ele está ali, ele vê algumas mulheres piedosas. E aí ele começa a falar do evangelho. E ali uma mulher, já de início, aceita a Cristo como Senhor e Salvador. Quem é essa mulher? Lídia, vendedora de púrpura. Ali nasce a primeira igreja na Europa. E se hoje nós, aqui no Brasil, temos conhecimento do evangelho, sabe o que foi? Da divisão que houve entre Paulo e Barnabé. O evangelho foi para a Europa e da Europa chegou até nós. Deus sabe o que faz. Graças a Deus. Aleluia. E quando Deus manda um obreiro para uma obra, pode ter certeza, Ele o sustentará. Quem era Lídia? Vendedora de púrpura. A púrpura era uma espécie de tintura muito cara, só usada por governantes, sacerdotes e quem tinha muito dinheiro. E aquela mulher vendia. O preço da púrpura era equiparado ao grama do ouro. Então Lídia, ela era vendedora, tinha muito dinheiro. E o que é que aconteceu? Ela foi uma das que sustentou o ministério de Paulo. O que é que eu vejo aqui? Quando Deus manda num projeto, Ele sustenta todo aquele projeto, porque a igreja é dele. A igreja, a obra é dele. Só que acontece, no intercurso disso, aparece uma mulher no cenário. E esta mulher, por vários dias, ela sai andando atrás de Paulo e Silas, dizendo: esses são homens de Deus, esses são instrumentos de Deus. Ouçam o que esses homens dizem. Eu quero lhe dizer uma coisa: crente não aceita elogio do diabo, crente não aceita elogio do capeta. Paulo, depois de alguns dias, ele fica irado com aquilo, vira para trás, repreende o demônio, e aquela moça foi liberta. Você sabe o que aconteceu com aquela moça, irmão? Ela movimentava toda a economia da cidade. Pessoas vinham de todos os lugares do mundo para lá, Filipos. Para quê? Para ouvir a adivinhação. Gestantes iam ali para saber quem seria o filho, seria menino ou menina. E os donos daquela mulher ganhavam muito dinheiro. Aí agora eu fico pensando, depois de Paulo tê-la libertado, aí alguém chega para ele e diz: oh, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Oh, o que vai acontecer? Eu não sei. O que você sabe? Eu sei que Jesus é o Senhor. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma o homem e o leva para morar no céu. Por causa disso, Paulo e Silas são presos por trazer doutrinas diferentes a Filipos, que era a colônia romana. O que aconteceu com eles? Eles são açoitados,
presos e açoitados em praça pública. Você sabe que quando alguém era açoitado com chicote de azorrar tinha limite, mas quando era açoitado com vara não tinha limite, era até o cidadão não suportar mais. Em algumas ocasiões ele fazia suas necessidades fisiológicas apanhando. A Bíblia diz que depois de eles terem apanhado muito, eles são lançados aonde? No cárcere interior. Havia pelo menos 3 espécies de prisões em Roma. A prisão domiciliar, que é aquela que hoje nós diríamos, bota a pulseirinha na perna. Existia aquela prisão que o camarada ficava preso, mas estava livre. E existia a prisão interior. Era aquela que os pés e as mãos, eles eram colocados na mesma posição, para que o camarada, mesmo que ele fosse liberto, ele não conseguia sair, porque as suas pernas eram comprometidas, a sua circulação era comprometida. Mesmo que ele quisesse, ele não sairia dali. E outra coisa, a masmorra que eles foram colocados, todo ferido. A história diz que se um homem caísse ali, se ele saísse dali vivo, ele sairia leproso. Porque fezes haveriam ali, fezes de animal havia ali, de rato. E essa prisão era debaixo do chão. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo diante de tudo isso, o que é que eles estão fazendo, irmão? Estão reclamando. Deus me colocou aqui para passar por isso. Isso é a obra que Deus tinha para mim. Não. Eles estão orando e louvando, orando e louvando, orando e louvando, orando e louvando. E Deus visita a cadeia de Filipos. Deus visitou. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: quando Deus visita, Ele tem um lugar certinho de agir. Por quê? Porque aquele terremoto quebrou só as portas e as cadeias. Eles tinham direção certa, porque vinha da parte de Deus. Só louco cantar e orar preso. Mas o testemunho deles ecoou dentro do presídio, a ponto de os presos. Você já viu falar de uma cadeia ser totalmente destruída e os presos não fugirem? Como o soldado sabia que vida por vida, porque se ele deixa fugir o preso, ele pagaria com a sua vida. Então o que é que ele faz? Ele viu que todo mundo tinha fugido, ele tentou se matar. Aí o que é que Paulo disse? Não te faças mal, nós estamos aqui. Sabe por quê, irmão? Crente não foge da luta não, irmão. Crente não foge da luta. O negócio pode dar apertado, pode dar sangue na canela, mas ele não foge, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Jesus. Aí o que é que acontece agora? Aí o carcereiro disse: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Assim nasceu a igreja em Filipos. Se você perceber a maneira de Deus trabalhar, Deus salva Lídia, uma mulher rica da alta society. Deus salva a jovem escrava. Pastor, mas a Bíblia não diz que ela se converteu. Mas depois daquela libertação, eu duvido se ela não crê em Cristo como Senhor. E Deus salva também um carcereiro, um homem que trabalhava como funcionário público para Roma. Deus salva em cima, Deus salva embaixo, Deus salva onde ele quer, para louvor e a glória. Maravilha, Deus. Assim nasceu Deus maravilhoso. Aí agora a igreja está preocupada com o apóstolo. Por que ele está preso? Por que aquilo aconteceu com ele? Aí no capítulo 1, verso 12, você vai ver Paulo dizer: irmãos, eu quero que vocês saibam antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam de algo. Tudo que me aconteceu foi para o progresso do Evangelho. Todas as coisas que me aconteceram têm servido antes para quê? Para o progresso. Tu és fiel, Jesus. Você sabe o que Paulo está falando? A expressão que Paulo usa aqui, progresso, no grego é prócope. Sabe que essa palavra é usada para quê? Para quando Roma estava pavimentando estradas para que todos chegassem a Roma. O progresso era pavimentação de estradas. E o que Paulo está dizendo? Tudo que aconteceu comigo, as prisões,
Isso contribuiu para que eu pregasse o Evangelho aonde eu não pensei que haveria de pregar. E eu quero dizer uma coisa para você: sabe o que aconteceu? Eu fui colocado em Cesareia Marítima, preso lá, e o que aconteceu? Dia e noite a guarda pretoriana tinha que ficar me escoltando. Sabe quem era a guarda pretoriana? Eram os soldados de elite do império. Dioturnamente, 2 homens tinham que ficar um do lado direito ou do lado esquerdo do Paulo. E o que aconteceu? Evangelho, Evangelho, Oh, maravilha, Evangelho, Jesus. Evangelho, Palavra de Deus, Jesus salva, Jesus liberta. E o que aconteceu? A guarda pretoriana se converteu. No final da carta você vai dizer, vai ver Paulo dizer, os da casa de César vos saúdam. Sabe o que é? Olha, o imperador colocou Paulo ali para pregar o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Irmão, às vezes Deus permite que você vá para o hospital. Às vezes Deus permite que você fique doente. Às vezes Deus permite que uma coisa aconteça com você que você não espera. Sabe para que é isso? Para que você pregue o Evangelho, para que você seja instrumento de Deus, para que você seja uma ferramenta na mão de Deus. Eita, Jesus maravilhoso. A raiz da palavra procopto é procopi. E o que quer dizer isso, pastor? Esticar pelo martelar. O que tem a ver isso? Imagina agora um ferreiro fabricando uma espada. O que ele fazia? Primeiro ele pega aquela ferramenta bruta, aquele ferro bruto, coloca dentro do fogo. Quando ele está vermelho, incandescendo em brasa, o que ele faz com ele? Bate. Não tá bom não, joga na água. Agora joga no fogo de novo. Agora joga na água. Não está preparado ainda. Joga no fogo, joga na água. Até que fique bom. Sabe o que é? Isso é progresso. Está entendendo agora porque Deus tem hora que não joga no fogo, tem hora que não joga na água? Sabe para quê? Para que Ele coloque em nós o caráter dele. Para que Deus coloque Deus dentro de nós. Ele precisa de trabalhar na nossa vida para que sejamos. Esse jeito aí, meu Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tinha outros problemas a serem resolvidos. Quais problemas, pastor? Alguns irmãos que não se entendiam. Alguns irmãos que trabalhavam na igreja para quê? Para serem vistos. Vanglória dentro da igreja. E é por isso que Paulo vai escrever: irmãos, não façais nada por partidarismo ou vanglória. Glória, aleluia. Por que ele vai escrever isso? Porque tinha lá no meio. Antes de tudo, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Cristo Jesus. Qual é o exemplo que Paulo vai usar? Oh, aleluia. Cristo Jesus. É, meu Deus, aleluia. Quem era ele? Ele é Deus. Glória, glória, glória. E na posição de Deus, ele não usurpou aqui na terra o ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Esvaziou-se de si mesmo. E esvaziando-se de si mesmo, ele tomou que forma? A forma humana. E achado na forma humana, o que ele fez? Jesus está lá em cima e ele vem só descendo. Aqui embaixo tem gente que quer só subir, mas Jesus vem de lá e ele vem só descendo. Aleluia. Como é que ele desce? Ele desce na forma humana, e quando ele desce na forma humana, para onde ele vai? Para o doulos, escravo. Aquele que lavava os pés do seu dono. Que é essa palavra que Paulo usa para escravo. E depois disso, Paulo, onde é que ele subiu? O lugar mais alto que Jesus subiu quando ele esteve aqui na terra, sabe o que foi? O lugar mais alto de Jesus foi a cruz do Calvário, lá que ele subiu. Mas também quando ele subiu, irmão, ele subiu lá por causa de mim e de você. Ele diz, depois que ele subiu lá, ó, na morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente quer ser muita coisa. Tome o exemplo que Paulo está dando aqui. Quanto mais a gente desce, mais a gente sobe. A gente precisa de voltar ao que pregou João
João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O problema é que a gente quer ser muita coisa. Paulo vai dizer a duas irmãs que era líder da igreja. Ele vai dizer: olha, eu quero dizer para Evódia e Sintique que tem o mesmo pensamento. Vocês são uma igreja tão abençoada. Uma igreja tão abençoada precisa de andar de comum acordo. Aí a gente chega aqui no capítulo 3. Paulo está combatendo os obreiros falsos que existiam na igreja. Aqueles que vinham pregando um evangelho diferente. Aqueles que vinham pregando uma palavra diferente para poder desviar a atenção dos irmãos. E Paulo diz que esses homens não deveriam ser ouvidos. Não deis ouvidos a quem? Como é que eles chamam? Se a gente fosse pregar isso hoje, misericórdia, não deis ouvido aos cães. Que eram homens que viviam, sabe o que? Em cachorrada, literalmente. Brigando por posição, para ver quem é mais do que quem. Aí a igreja perguntasse: Paulo, mas aí como é que fica isso tudo? Ele ia dizer: irmãos, não que eu não já tenha conseguido alcançar, não que eu seja já perfeito, em Cristo eu sou perfeito, mas uma coisa eu estou fazendo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou prosseguindo porque eu tenho um alvo. Aleluia! Eu estou prosseguindo, eu vou adiante, eu estou numa corrida, numa carreira. Eu não posso olhar para trás. Eu tenho um alvo. Glória a Deus! Paulo, mas e os falsos irmãos? Não estou preocupado, eu tenho um alvo. Meu Deus, aleluia! Paulo, e os fofoqueiros da igreja? Eu não estou preocupado, eu tenho um alvo. Paulo, e aqueles que querem te ver caído? Não estou preocupado, eu tenho um alvo. Paulo, e quem não quer ver o seu bem? Não me preocupo, eu tenho um alvo. Meu alvo é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque foi ele que foi lá atrás me resgatar. Foi ele que foi me buscar. Então não tenho que estar olhando para o homem. Não preciso estar olhando para o que o homem. Sabe por quê? Você sabe por que Paulo está falando isso? Eita, Jesus lindo! Você sabe por que Paulo está falando isso? Que ele tinha um alvo? Eu penso que ele deve estar lembrando da sua conversão. Ele deve estar lembrando da sua escolha. Sabe por quê? Porque quando Jesus chegou para o Ananias, Ananias, vai lá na rua chamada direita. Vou, mestre, agora. Você vai orar por um homem, mas eu vou agora. Estou aqui para cumprir o que o senhor me pediu. Mas eu vou orar por quem lá? Você vai orar pelo Saulo. Sim, eu vou orar agora, mestre. Mas peraí, mestre, esse nome é tão comum, Saulo. É tão comum esse nome. Esse homem não tem sobrenome, não. É o Saulo de Tarso, mas não vou nunca. Não vou de jeito nenhum. Não vou orar mesmo. O senhor não sabe o que esse homem tem feito. O senhor não sabe que esse homem tem cargo dos principais para vir aqui destruir. Não vou orar por ele nunca. Eu vi certo escritor dizer que era a mesma coisa de pedir a um judeu que orasse por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Só para a gente ter uma ideia do que ele estava pedindo. O que Jesus falou para Ananias? Ananias, vai, porque ele é para mim. Vai, porque ele é para mim. Depois que eu entendi esse versículo, irmão, não estou preocupado com o que pensa. O que importa é o que ele pensa. O que importa é que eu sou para ele e não com os outros. Eu coloquei ele na rua chamada direita, Ananias.
Você sabe que o sentido da rua direita não é simplesmente porque a rua ficava no lado direito de Damasco. Mas uma das variações da expressão direita no grego é indireita. Aleluia. Oh, maravilha! Indireita. Deus grande, aleluia! Está andando errado, irmão. Jesus vai te colocar na rua chamada Meu direita. Deus, Está desconcertando, Jesus vai te colocar na rua chamada direita e você vai sentir. Mesmo que para isso tenha que te jogar por terra e tenha que, no momento, dar uma riscadinha no teu olho para você ficar cego, mas depois vai te trazer a visão. Quando Ananias chega lá, Ananias diz: é terrível, Jeová. Saulo, irmão, Jesus mandou eu vir aqui orar por você. E você lembra que quando Jesus está falando com Ananias, Jesus já estava dando visão a Saulo? Você já viu isso? E quando Jesus está falando com Ananias, ô Ananias, vai lá porque eu já mostrei para ele visão. Eita maravilha! Você fica olhando para a pessoa e fala: esse daí, Jesus já está dando a visão para ele. Essa pessoa não, Jesus já está dando a Pode, meu Deus! Ah, não, mas ela pode, porque ele é Deus. Ele usa aquele que para o louvor da glória do seu nome. É forte, Jesus! Deus, aleluia! Deus lindo, aleluia! Esse alvo é Jesus. Tu és lindo, Esse Senhor! alvo é Ele. Eu não vou olhar para trás. Ninguém vai me impedir de alcançar o meu alvo. O meu alvo não é uma cadeira aqui na terra. Ah, então seu alvo é o quê? É uma posição de pastor presidente. Não, meu alvo é Jesus Cristo. Ah, o seu alvo é uma cadeira na Câmara. Não, o meu alvo é Jesus Cristo. Ah, o seu alvo é o quê? Uma cadeira na presidência. Não, o meu alvo é Jesus Cristo. Deus tremendo, aleluia! Glória a ti, Jesus! Graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia! Tu és fiel, meu Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Tem muita gente errando o alvo. Sabe por quê? Porque fica olhando para o homem. Desse jeito aí, Deus. Fica olhando para o homem. Meu alvo é o Senhor, Jeová. Fica olhando para as questões humanas. E uma das interpretações da palavra pecado, hamartia, no grego, é errar o alvo. Meu Deus. Errar o caminho. Eu posso não conseguir muita coisa aqui na terra, mas eu vou chegar lá. Eu creio, Jesus. Eu creio, Deus. Eu posso não alcançar muita coisa aqui na terra, mas eu vou chegar lá. Eu creio assim, meu Deus. Eu posso não ganhar posições aqui, eu não estou preocupado com isso, eu vou Eita chegar lá. glória, eu creio, Jesus. Você sabe Tu és o nosso. por quê? Eu era chamado de maconheiro, de vagabundo, de sem futuro. E hoje eu sou chamado de Maravilhoso és tu. pastor. É desse jeito aí que tu faz, meu Deus. Foi ele. Por isso eu não posso errar. Eita Deus lindo, aleluia. Tu és grande, Quando Jesus. fez isso eu não estou preocupado. Eu continuo olhando para cima. É, papai. Glória a Deus. Aleluia. E eu sei que o que ele me deu, ninguém. Meu Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia, Jesus. E se porventura tem alguém aqui nessa noite Tu que és olhou para essas fiel, meu coisas Deus. Aranarabasuri cantaraia. e você perdeu a direção, Araia cheviranaia sou. Cantuíra na basélia. eu quero dizer para você, Araia tem jeito para sua vida. Alabaçou. Tem jeito, irmão. Tuíra na baçai. Tem jeito porque Jesus pode te colocar no caminho outra vez. É Deus. Paulo está trazendo essa mensagem para aquele. Tu és fiel, Jesus. Tu és Fiquem fiel. firmes.
acontecer. Não desista, não. Oh, maravilha, Jesus. Vai até alcançar. Glória, 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 glória. Nessa última hora, a gente vai ter muita decepção no meio do evangelho. Meu Deus, aleluia. Estamos vivendo os últimos instantes da igreja. Socorre, Jesus. Teremos muitas decepções. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui no fundo do coração: Jesus nunca vai te decepcionar. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor, Jesus. Eu nunca me esquecerei do dia que eu fui indagar Jesus por causa de alguém que tentou fazer de tudo para me matar espiritualmente. Aí eu falei: Senhor, mas olha só o que ele está fazendo comigo. Jesus, mas eu tenho sido sincero, feito algo para ti, e olha o que ele está fazendo comigo. Você sabe o que Jesus me falou, irmão? Do jeito que eu estou falando para vocês aqui, Eduardo, porque Deus conhece o teu nome. Oh, maravilha. Quem foi te buscar quando você estava lá nas É mãos? desse jeito, Jesus. Deus Quem foi que te maravilhoso. tirou do meio do tráfico lá? Tu és fiel, meu Deus. Oh, Jesus. Quem não deixou você puxar o gatilho naquele dia que você puxou? Você botou uma pistola na cabeça e disparou assim. Ele disse: então olha para mim, esqueça ele. Prossegue para baixo. Que olhou para o homem, bota os olhos de novo em Jesus. Ah, pastor, mas ele me decepciona. Não importa, ele não pode te salvar. Meu Deus, é verdade, meu Deus. Você conhece aquele hino? Vou alcançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Oh, maravilha. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Glória. Põe a mão no coração e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Jesus. Essa noite estamos aqui reunidos em nome do teu nome. Meu Deus, tem misericórdia de nós, nos dá da tua graça. Jesus, ajuda-nos que nessa noite aqui, Senhor, tem tirado os olhos do alvo. Ajuda os teus servos aqui, ó Deus, que tem tirado os olhos do alvo por causa de questões humanas. Meu Senhor, fita os olhos deles de novo no alvo. Meu Deus, toma a tua igreja na tua mão. Aplica a tua palavra aos corações que ouvem nessa noite. E eu de novo por tudo isso, em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Só bênção. Tem alguém nessa noite aqui que errou o alvo e que quer voltar à direção? Se tiver, irmão, Jesus está te chamando aqui nessa noite. Você que tirou os olhos de Jesus e colocou no homem, a oportunidade está aberta. O amanhã pode ser tarde demais, mas Jesus está te chamando aqui nessa noite e dizendo para você: eu vou te colocar no caminho outra vez.